Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Um calorão no Brasil, região sudeste não fica fora dessa temperatura elevadíssima, principalmente no estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre café hoje, falar sobre as incertezas climáticas com relação a principalmente problemas, não só aqui no Brasil, com relação na Ásia e também os estoques mundiais. Onde é que estão esses estoques? Será que tem alguém ou algum armazém com todo o café segurando para poder oferecer no melhor momento no mercado internacional? Nós vamos falar sobre esse tema e falar sobre os preços que tiveram uma reação principalmente robusta no mercado internacional. Nós vamos até Santos conversar com Eduardo Carvalhais, que já está conosco. Muito boa tarde, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, Carvalhais. Boa tarde. Bom, começamos contextualizando. São Paulo, 33 graus nesse momento. Santos, a temperatura deve estar elevada, né? Falávamos há pouco que, inclusive, os torrefadores aí estão economizando energia. É isso, Eduardo? Eu falei brincando isso, porque a temperatura é alta aí, é alta aqui no estado todo, e as informações que chegam, desde o Rio Grande do Sul até aqui, ela continua alta. Então, quando eu subir essa onda de calor subir, nós teremos provavelmente mais alguns dias de calor por aqui. Mas o que indica isso, na minha opinião, é que o clima continua irregular. Nós estamos com essas incertezas climáticas, não vamos discutir, como eu sempre falo, se é aquecimento global ou não, mas o clima, ano após ano, tem mostrado essa insegurança e temperatura sempre extrema, seja para cima ou para baixo. As chuvas também continuam irregulares, e tudo isso reflete nas dúvidas, e isso resulta em dúvidas do produtor de café, de qual vai ser a safra desse ano, como é que vai ser a safra do ano que vem. Agências de meteorologia já falam da probabilidade de mais de 60% do Laninha chegar aí no meio do segundo semestre, e tudo isso torna tudo inseguro. Nós não temos estoque de segurança em nenhum lugar do mundo. Aqui no Brasil a gente ouve falar de que os armazéns ainda têm café, e eu sempre falo, graças a Deus que tem café, porque senão como é que nós vamos abastecer o consumo interno das nossas exportações? Nós não podemos esquecer que o mundo precisa aí de café do Brasil. A gente exporta aí entre 3.800 e 4 milhões no mês normal, um mês excepcional vamos acima de 4 milhões, no mês ruim vamos para baixo de 3 milhões e meio. Mas se você pegar 3 milhões e 800 de consumo interno, mais 3 milhões e 800 para as exportações, mais 1.800, 1.700 de consumo interno, você vê o que desaparece de café no Brasil todos os meses, né? Você lembrar que um grande armazém de café lotado tem em torno de 300 mil sacas, nós esvaziamos aí perto de 20 armazéns por mês. Então nós temos essas exportações de março, abril, maio, junho, grande parte das exportações ainda é com café da safra atual, começa a ter um pouquinho de safra nova, julho aumenta a safra nova um pouco nas exportações, mas elas só começam a dominar as nossas exportações a partir de agosto. Então, esse café todo que tem aí deve ser usado. Exatamente quanto café tem, ninguém sabe e vai continuar sem saber. No momento, os estoques em Nova York de café certificado sobem, é natural, costumam nessa época do ano, estão subindo, mas eu considero pouco, mesmo que eles alcancem o que tinham ano passado, esses estoques em torno de 800 e tantas mil sacas, é considerado preocupantes há um ano atrás, né? Então devem continuar assim. E é natural que subam agora, porque a partir de dezembro, janeiro, começa a entrar no mercado a safra da América do Sul Central, a safra da Colômbia, e esses cafés lavados, parte deles acabam sendo certificados em Nova York, né? Então, tudo que corre aí está dentro do esperado. E aqui no Brasil fica refletindo tudo isso aí, mais a crise política, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, aqueles ataques de terroristas no navio do canal de Suez, os problemas climáticos também no Vietnã e na Indonésia, tudo isso reflete nos preços nesse sobe e desce. O Brasil, nós vimos nessa divulgação das exportações da semana passada, que está crescendo as nossas exportações para Vietnã e Indonésia. A Colômbia já é um tradicional comprador de café do Brasil. E o que a gente pode ler disso? Que a Colômbia, a Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo, a Colômbia, a terceira, a Indonésia, a quarta maior produtora de café do mundo, os três estão precisando comprar café do Brasil para cumprir os compromissos deles de exportação e consumo interno, ou seja, eles não conseguem produzir o
suficiente para atender os compromissos deles. Eles têm que vir comprar café no Brasil para isso. Isso é um indicador de como continuam os problemas climáticos do mundo. E não há nenhuma notícia que isso vá mudar. O resultado é esse sobe e desce incessante na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Quem acompanhou a Bolsa hoje viu. Abriu com altas significativas, depois fechou com baixas ontem, foi para o negativo e fecharam em alta novamente. É grande esse sobe e desce no meio do pregão, tanto em Nova York como em Londres, e não dá para enxergar quando é que isso vai parar. Isso reflete a insegurança do produtor, que vende para pagar as contas, tem medo de vender mais café, não sabe o que vai acontecer, inclusive com a economia brasileira, com essa estabilidade toda. Enfim, eu tenho a impressão que o quadro atual vai continuar e os fundamentos continuam os mesmos. Bom, o mundo precisando, os países importadores, aliás, exportadores, precisando importar café do Brasil para compor e, logicamente, honrar os compromissos de exportação. Lógico, o Brasil tem essa questão toda com relação à incerteza do próprio mercado, a incerteza climática que está pairando, não só aqui no Brasil, em outros países produtores também. Agora, isso tudo gera uma insegurança, né? Gera algo que faz com que as negociações se tornem uma queda de braço, né? Isso está acontecendo porque a referência no mercado de Nova York, lá tem essa oscilação, como foi dito, inclusive, na abertura das negociações hoje, né? Como o senhor mesmo ressaltou. Agora, o produtor, ele fica observando tudo isso. O que ele tem que fazer? Tem que continuar produzindo, focando na qualidade. O que ele deve fazer diante dessa incerteza, dessa oscilação toda no mercado, Carvalhais? Bom, primeiro, isso é uma coisa que todos falam, o produtor não é especulador, né? Então ele tem que trazer na ponta do lápis os custos de produção dele, ver se na hora que recebe a oferta, o que é para ele, se aquilo significa lucro ou prejuízo, e também olhar para a safra do ano seguinte. Um produtor que bateu uma boa safra em 2024 tem que agir diferente daquele que vai ter uma safra ruim em 2024. É caso a caso, cada um deles vai ter que decidir. Né? Os preços atuais, historicamente, não são ruins, mas ninguém sabe, porque quem disser que sabe que vai estar o mercado daqui a um mês está muito enganado, com todas essas variáveis que estão aí. Como é que vai ser o clima, o que vai avançar em relação a termos ou não Laninha no segundo semestre, o que esse Laninha vai representar para a área de produção de café, ele vai refletir mais uma vez na produção do Vietnã e da Indonésia ou não. Aqui no Brasil, ele vai esfriar o nosso inverno ou não vai esfriar? São dúvidas. E sem estoques no mundo grandes, né, nós vamos continuar vivendo essa aflição no dia a dia. E, mais uma vez, a Bolsa reflete isso. Agora, o produtor decidir se é hora de vender, ele não deve segurar todo o café, não deve vender tudo de uma vez só. Ele tem que ir dosando, vendendo aos poucos, fazendo média e principalmente olhando para os seus custos e para a produção que ele vai ter em 2024. Eu acho que o único jeito dele agir é esse, porque não dá para enxergar o que vai acontecer. E não é só com o café, com todas as outras commodities também. A guerra de narrativas para puxar o preço para baixo ou para cima nas bolsas, seja de café, seja de soja, seja de qualquer das bolsas, ele sente a mesma coisa. E da de café, então, as notícias chegando ao mercado é meia hora, 15 minutos. Ou muitos desses fundos trabalham baseados em algoritmos, as compras e vendas em bolsa. Aí você vê como vai ser difícil e mais uma vez, deve continuar assim. Eu não vejo uma tendência para subir muito ou cair muito no momento. Decide muito oscilação e continuar essa resistência dos produtores. Mas os produtores vendem, falarem que não vendem, não é assim. Tanto que nós embarcamos. No mês passado, nós embarcamos, o consumo interno está abastecido. Então, os negócios no país continental, de dimensão continental como o Brasil, saem todos os dias. Um dia como hoje, fica mais difícil, com essa oscilação toda. Ontem, que caiu a bolsa forte, né, a tendência no mercado físico dos negócios diminuírem de volume, mas não há dia no Brasil que não saia algum negócio. Senão, nós não conseguiríamos colocar aí 3,5 milhões a 4 milhões de sacas a bordo todos os meses, e abastecer o mercado interno aí com 1,7 milhões, 1,8 milhão sacas por mês.
Bom, e aquela grande dúvida que sempre colocam-se à mesa, né, nas dúvidas em relação aos estoques certificados, tanto na ICE também como no mercado internacional, né? Porque o Arábica ele tem aí, pelo menos aqui na América do Sul, os grandes produtores, Colômbia, Brasil, enfim, fornecendo ainda com dificuldade o café para o mercado internacional. Agora, já o Conilon na Bolsa de Londres, ele tem acompanhado uma disparada, uma estilingada nas cotações. Isso tudo também reflete essa questão em dúvida em relação aos estoques, à produção, ao clima. Repete a mesma situação também, não, doutor Carvalhais? Houve quebra no Vietnã e na Indonésia, mas também atrapalha muito esses ataques guerrilheiros no Canal de Suez, que dificultam muito o abastecimento pelo Vietnã dos clientes deles. E o Brasil, como tem aproveitado bem isso, aumentado muito novamente as exportações de Conilon, fora a receita que tem isso, porque esses preços que os cafeicultores, produtores de Conilon estão vendendo são bons preços, tem também que nós estamos acostumando mercados novos com o nosso Conilon, com o nosso Robusta, ou seja, os nossos exportadores estão melhorando os canais de fornecimento para novos mercados, esses compradores lá torram o nosso Conilon, o nosso Robusta, experimentam nas ligas deles, vão gostando, então eu acho que isso é muito bom para o Brasil. Nós estamos avançando em cima de mercados que tradicionalmente estavam na mão do Vietnã e da Indonésia. É só acompanhando para ver o que vai acontecer, mas as nossas exportações de Conilon estão crescendo por causa disso. Há muita procura, os preços são bons, os produtores vêm, e os embarques estão bem fortes de Conilon aqui pelo Brasil. Além da receita, como eu disse, nós estamos abrindo novos mercados, acostumando novos consumidores com o paladar do Robusta Conilon brasileiro. Carvalhais, eu quero perguntar uma coisa para você, inclusive foi destacado hoje pelos vários veículos de comunicação, né? Uma fala do nosso presidente sobre o café brasileiro, né? Falando sobre o café brasileiro, o presidente Lula gerou uma reação, né, em cadeia, falando que o café do Brasil, o grão brasileiro, precisa ter mais divulgação, qualidade de preparo. Como você avalia uma declaração dessa como vinda do presidente Lula? Bom, ele deu lá a opinião dele, ele desconhece o dia a dia do mercado de café, quanto à qualidade, quanto à produtividade, quanto à pesquisa, o Brasil tem feito a lição de casa. Para quem acompanha esse mercado há muito tempo, como nós aqui do Escritório Carvalhais, o que houve a partir do fechamento do Instituto Brasileiro do Café em 89, com investimento em qualidade, com nossos produtores desenvolvendo cereja descascada, com a pesquisa através do Instituto Agronômico de Campinas, do nosso Embrapa Café, das escolas de agronomia, tanto em Minas como em São Paulo, fizeram esse grande avanço. A produtividade brasileira cresceu muito, a nossa qualidade média cresceu bastante, tanto do Arábica como do Conilon, o reflexo está aí. Nós batemos em 20 milhões de sacas de exportação pela primeira vez em 99, 10 anos depois do fechamento do Instituto Brasileiro do Café. Ficamos por ali, quando foi em 2009 nós já batemos em 30 milhões de sacas, e em 2018 ou 2019 em 40. Portanto, o Brasil em 20 anos dobrou a sua participação no mercado mundial de café. Isso por ter aumentado a produtividade, melhorado a qualidade, que é uma coisa reconhecida no mundo todo, e também com o crescimento do consumo que houve no mundo todo nesses últimos 20 anos. Portanto, nessa parte nós vamos muito bem. Falta agora, nós temos feito treinado baristas, feito cursos e trazido para o Brasil concurso de baristas de fora do Brasil, que vêm aqui, visitam nossas propriedades, tomam nossos cafés e descobrem essas novas produções brasileiras de cafés gourmets e especiais. Isso é mais um avanço. Eu brinco sempre que nós sabemos fazer tudo em café, menos agregar valor. Mas estamos sim trabalhando em cima disso, as cooperativas, os produtores, as associações de produtores, a Brazilian Specialty Coffee, a ABIC, todos trabalham agora para que lá fora reconheçam essa qualidade. Eu afirmo aqui com a nossa experiência toda que os melhores cafés do Brasil não devem nada aos melhores da Colômbia, da América Central ou de qualquer lugar. São diferentes, cada um com o seu terroir, cada um com as suas características, mas são tão especiais quanto eles.
Os compradores de café lá fora já sabem disso, têm vindo cada vez mais procurar os cafés brasileiros. Cresce mês após mês a nossa exportação de cafés gourmets especiais. O que falta, quem falta a descobrir isso é o consumidor final. No dia lá fora, nos Estados Unidos, ou na Europa, quando o consumidor chegar numa prateleira do mercado, tiver um café brasileiro e o café da América Central e ele escolheu o brasileiro no mesmo preço, mostra que ele descobriu essa verdade, que os cafés brasileiros melhoraram muito. É o que está faltando para agregar valor aos cafés do Brasil. Bom, nós não precisamos de nenhum Juan Valdez para fazer a propaganda do Café do Brasil, nem um garoto propaganda, não. Precisamos encontrar mais mercado, ter qualidade, aliás, ter quantidade para ofertar essa demanda cada vez mais crescente. Ou precisamos de um Juan Valdez, que é o garoto propaganda, lá, né, o propaganda, né, que aqui está estampado no Café da Colômbia, ou não, Eduardo? Não, eu acho que não. A gente precisa continuar com essa divulgação, tanto lá fora quanto aqui dentro. Eu vejo as nossas lideranças trabalhando bem, e não precisamos de um Juan Valdez, até porque agora a moda no mundo é diversidade, né? Eles querem cafés que nós temos diferenciado uma região de outra, as certificações de regiões crescem, os nossos selos de qualidade crescem, estamos investindo muito em sustentabilidade, que o consumidor, principalmente na Europa e na Ásia, está pedindo cada vez mais. Não tem país no mundo, produtor de café, que tenha avançado tanto nesse campo da sustentabilidade como nós. O Secafé tem trabalhado muito em cima disso, as cooperativas, os produtores. E eu digo que só o fato do produtor de café brasileiro seguir as leis ambientais e trabalhistas brasileiras, que certamente são as mais fortes entre todos os países produtores de café, já mostra que o nosso café é mais sustentável que qualquer um desses outros países. Mais uma vez, nós precisamos comunicar isso e é o que está se tratando de fazer. Tem sido muito feito, tem uma força muito grande dos exportadores através do Secafé, das cooperativas, está se fazendo muitos cursos, muita informação para o produtor brasileiro se adaptar a isso. Cresce o uso de selos, a BIC, com os selos de qualidade dela, para tradicional, superior e gourmet, melhorou muito o controle sobre a qualidade do café brasileiro. Aquela história que falavam há 30 anos atrás que o Brasil exportava os melhores cafés, só o café ruim ficava no Brasil, não é mais verdade, com certeza não é. Nossos cafés têm uma boa qualidade, os cafés gourmets, os especiais que você compra num supermercado brasileiro são iguais que você compra em qualquer supermercado do mundo. Se você vai numa cafeteria boa aqui no Brasil, você toma cafés especiais como toma em qualquer cafeteria de cafés especiais na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, nós estamos avançando. E avançando bastante, e espero que nesses próximos 10 anos o foco seja esse, mostrar para o mundo a qualidade do nosso café e a sustentabilidade do nosso café, que vai ser uma das coisas mais solicitadas no mundo todo, somente no hemisfério norte, nesses próximos 10 anos. Até porque o número de consumidores de café está aumentando no mundo e eles precisam ter essa nova visão a respeito da qualidade, da sustentabilidade, tudo aquilo que o café brasileiro oferece, não? E o bom é que, como nós temos aumentado nossas exportações nos últimos 20 anos, esses novos consumidores estão aparecendo, se acostumando com o sabor, com o paladar do café brasileiro. Quando você, é o que eu falo, quando você aumenta as exportações também do Robusta Sauvignon, esses novos consumidores estão se acostumando com o gosto do nosso Robusta e não com o do Vietnã e da Indonésia. A mesma coisa esses mercados que têm comprado mais arábica, nós temos aumentado as exportações de arábicas finos para a China, para as cafeterias que têm aberto lá centenas, para não dizer milhares, né? Estão sendo abastecidas com os cafés especiais do Brasil. Esses novos consumidores estão aprendendo a tomar café com os cafés do Brasil. Eu acho isso muito bom. Isso. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Te agradeço. E em breve a gente volta a comentar um pouquinho a respeito do mercado, se tiver alguma mudança, mas as mudanças realmente já estão acontecendo e essas incertezas em relação ao clima estão dando o tom, né, desse mercado como um todo. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima. Até uma próxima, boa tarde. Boa tarde. Bom, por aqui eu vou ficar para tomar um cafezinho, agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Lembrando mais uma vez, vá lá no mercado e acompanhe todas as informações, né, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Tem lá todos os ícones e as mídias sociais à sua disposição para curtir, comentar, compartilhar
e, lógico, se inscrever nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Pausa para o café. Até uma próxima.